Eu peço para que todos possam estar conectados agora, concentrados na semente que vai ser lançada nesse momento. Eu louvo a Deus porque todo esse momento de louvor foi como uma introdução da palavra que vai ser ministrada nesta manhã. E a igreja vai entender, né, se lembrando de tudo aquilo que foi ministrado pelo David, tudo aquilo que nós cantamos, né, toda a atmosfera que foi criada aqui no momento do louvor, tem tudo a ver com aquilo que vai ser pregado hoje aqui neste lugar. E eu confesso que eu relutei para ministrar essa palavra. Eu tenho ministrado de uma forma expositiva, onde eu entro no texto e aí eu vou caminhando por este texto durante meses, né? Nós ministramos as cartas, né? A carta de Paulo a Filemon, a carta de Filemon, aliás, a carta de Tiago, a carta de Pedro. E aí nós ficamos presos nesse texto, e essa é a forma que eu gosto de ministrar. Estou preso no texto, mas nós finalizamos a carta de Filemon, e aí Deus ele foi me levando para outros lugares da sua palavra, e é incrível o que Deus tocou no meu coração para trazer aqui hoje para a igreja. É muito incrível. Então eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia ali em Salmo no capítulo 42. Nós vamos colocar aqui o texto no telão, mas se você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia ali no Salmo 42, nós vamos ler o versículo 1 e 2. E aí se você não trouxe a Bíblia e usa o smartphone, abra o seu smartphone. Se você não está nem com a Bíblia, nem com o aplicativo, olha na Bíblia do irmão do lado, ou pode olhar aqui no telão. Amém? Convido a igreja para que se levante, nós vamos ler esses dois versículos. Salmista, que tinha grande intimidade com Deus, um homem que era chamado, que tinha segundo o coração de Deus, grande nível de intimidade com Deus. Ele escreve esse salmo dizendo assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Senhor amado, está exposta a tua palavra, Senhor. Eu clamo a Ti agora que o Teu Espírito possa, Senhor Deus, nos conduzir a este momento de ministração, Senhor, e que haja, Pai, entendimento, convicção daquilo que está nas Tuas Escrituras, Pai. Eu oro repreendendo todo mal, todo cansaço, todo sono, em nome de Jesus, e declarando, Senhor, que esta semente vai encontrar um coração preparado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar. Então este é o texto de Davi, dizendo que a alma dele ansiava por Deus, e fazendo uma comparação com uma corça anseia por águas. Forte, né? É muito forte, porque a pergunta que eu me fiz quando Deus me levou para esse texto foi: qual é o nível da minha sede? Qual tem sido a intensidade da minha sede por Deus? E aí Deus vai logo, né, como uma espada no peito. E dói. Porque a palavra, ela é tida como uma espada que tem essa função mesmo de penetrar na nossa alma e separar alma de espírito, juntas de medulas. Ou seja, ela tem este poder de doer e de mudar também. Porque às vezes se não há dor, não há mudança. E aí eu comecei a me questionar: qual é o meu nível de intensidade? Eu olho para Davi, eu olho para Jonas, eu olho para Moisés, para Abraão, para os profetas, e eu falo: nossa, como a minha vida é distante dessas pessoas. Como essas pessoas tinham um relacionamento com Deus tão diferente do meu relacionamento com Deus. E aí esse é um texto que me mostra por quê. Porque Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi viveu tudo aquilo que ele viveu em um grande nível de relacionamento e intimidade com Deus. Porque ele buscava Deus. Porque a alma de Davi tinha sede de Deus. Os pensamentos de Davi, o seu coração, a sua alma, o seu espírito tinha sede de Deus.
Assim como uma corça tem sede e busca as águas, Davi também buscava o Senhor. E aí eu fui buscar um pouquinho sobre a corça, e como ela suspira e anseia pelas águas. É um animal que demonstra desespero quando está com sede. Gritando, correndo, buscando, farejando, com o olfato privilegiado para localizar a fonte certa. E continuamente, todos os dias, não se permitindo acomodar e fugindo do confinamento. A corça é um animal que não se dá bem com o confinamento. Não poderia ser um animal doméstico, porque ela não se dá bem, vem da essência dela, a característica dela. Deus a fez assim. E nós? Estamos desesperados por Deus? Temos sede da sua presença? Temos corrido, buscado, como desesperados, por mais de Deus na nossa vida? Temos buscado na fonte certa? Temos buscado diariamente? E foi isso que Deus pediu para eu trazer para a igreja hoje. E perguntar: como tem sido a sua sede de Deus? E eu falei que tudo isso já foi introduzido aqui durante o louvor. Você foi falado sobre isso. Mais que isso, que quando Deus pergunta, Ele já vem com respostas. Eu estou aqui. Eu sempre estou aqui. E aqui nessa pergunta de Davi, quando ele fala que a alma dele tem sede do Deus vivo, ele faz uma pergunta: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Davi não vivia o tempo que nós vivemos. Nós vivemos a melhor época, a melhor era da história da humanidade. A era onde o Espírito Santo é derramado livremente, abundantemente. Nós não precisamos fazer a mesma pergunta que Davi fez: quando irei e me apresentarei diante de Deus? A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo foi crucificado, existia um véu que separava Deus do homem. No momento em que Ele foi crucificado, a palavra diz que o véu se rasgou de cima embaixo, e aí o relacionamento de Deus com o homem foi restaurado. Então não existe mais. Qual é o tempo? O tempo, meu amado, é hoje. O tempo é agora. Então podemos substituir essa pergunta: a minha alma tem sede de Deus e eu posso me apresentar diante da face dele hoje. Davi não podia, embora o Espírito Santo de Deus repousasse sobre ele, mas era de uma forma diferente. Hoje todos foram convidados a beber da água, a beber da fonte da vida. E foi isso que Deus pediu para eu vir falar aqui para a igreja hoje. Primeiro, para olharmos para dentro de nós mesmos e realizarmos uma autoanálise verdadeira e sincera. Qual é o nível de entrega, de busca, de intensidade? Será que eu tenho tido sede de Deus? Será que quando eu me levanto aos domingos, eu me preparo para ir à igreja, eu estou com sede? Será que a minha alma está falando: vamos à casa do Senhor? Vamos, porque nós vamos adorar a Deus. Vamos porque Deus está naquele lugar. Vamos porque nós vamos encontrar os nossos irmãos. Vamos porque nós vamos viver algo tremendo nesta manhã. Ou simplesmente a gente acorda, se troca e vem para a igreja. E nós vamos então fazer um passeio na palavra de Deus, indo agora para João no capítulo 4. Porque aí Jesus então ele já estava aqui, e ele já estava se apresentando como a fonte da água. João capítulo 4.
versículo 13. Aqui Jesus encontra uma samaritana que estava no poço de Jacó. E aquela samaritana, um texto muito conhecido, ela estava ali buscando água, ela fazia isso diariamente. Então Jesus, óbvio, ele sabia que encontraria ela ali, e aí ele viveria, e nós estaríamos diante de um maravilhoso texto da palavra de Deus. No versículo 13... vamos ler a partir do versículo 11. Disse a mulher, no verso 11: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, a qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí no verso 15, talvez o principal momento desta passagem, deste encontro, a mulher disse: Senhor, dê-me desta água. Ela aceita o convite. Ela quis beber da água que Jesus ofereceu para ela. Dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Esse convite, meu amado, minha amada, está sendo feito para mim e para você todos os dias. Esse convite já foi feito para você. Jesus já convidou você para fazer parte da tua vida, da tua história, integralmente, não uma parte somente. Ele aguarda agora uma reação, porque ele já agiu, Cristo já agiu, agora ele aguarda o que? Uma reação. Nós temos que reagir a um convite de Jesus. Eu sou a água, vem beber de mim, vem beber de mim. A água que eu der vai ser água que vai jorrar na tua vida. A água que eu der, e esta tem uma simbologia com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu te dou o Espírito. Se você crer na minha palavra, se você aceitar o meu convite, eu te dou o Espírito Santo. E aí vai jorrar água na tua vida. Dentro de você vai ter um rio de água viva. E esse rio vai começar a saciar também a sede de outras pessoas. É assim que Jesus trabalha. Primeiro ele sacia a nossa sede, depois ele nos usa para sermos também fonte de água. No nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. Porque de dentro de nós vai jorrar também esta água viva, porque ele vai nos dar o Espírito Santo, ele já nos deu. E aí também no capítulo 6, vira uma página da sua Bíblia. João no capítulo 6, agora na festa das cabanas, festa dos tabernáculos, Jesus estava ali naquela festa. Muitas pessoas estavam ali, muitos judeus estavam ali. E aí no versículo 35, no fim da festa, João no capítulo 6, verso 35. Vamos João 7, depois a gente volta no João 6, a gente vai também ler também. João 7 no versículo 37. Aí sim Jesus na festa das cabanas. João capítulo 7, verso 37. Então havia ali um questionamento, pô, quem é Cristo? Ele está aqui, não está? Os fariseus ali, uns criam nele, outros não, e aquela discussão. E aí no versículo 37, no último dia da festa, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pois até então o Espírito ainda não tinha sido dado por Jesus. E aí depois em Pentecostes foi a primeira manifestação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, mais uma vez, Jesus ele se levanta no meio dos judeus, muitas pessoas incrédulas, e ele fala em alta voz: ei, quem está com sede aí? Quem tem sede? Vem, vem, beba de mim. Mas muitos recusaram o convite. É triste, mas é verdade. Muitos que viram Cristo recusaram o convite. E agora? Que nós não estamos vendo Cristo. Por isso esse convite, meu amado e minha amada, ele é aceito pela fé. Fé, algo que nós não estamos vendo, mas nós cremos que é verdade. Então aceita o convite pela fé. Beba desta água e você vai ver que nunca mais você vai ter sede. E muito mais que isso, da sua vida também fluirá rios de água viva, a fonte verdadeira, que é o próprio Cristo. E aí sim, o Senhor me levou a Isaías no capítulo 55. Olha que maravilha, Isaías no capítulo 55, o profeta Isaías já profetizava acerca destas coisas. Meu Deus. Isaías no capítulo 55. Vou dar um tempo para todo mundo possa encontrar. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E assim vai. Todos encontraram? Então ali no capítulo 55, diz o seguinte no verso 1. Olha só. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho, leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. E comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha aliança prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece. Nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Pois ele lhes concedeu esplendor. Versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele de bom grado dá o seu perdão. E aí Deus me trouxe para esse texto. Então depois de tudo aquilo que foi dito acerca do convite, acerca de termos Cristo como uma fonte de água viva, inesgotável, Isaías profetiza há milhares de anos, no versículo 1, e aí a gente vai olhar com um pouco de carinho, com um pouco de cuidado e atenção, porque o convite no verso 1 diz: venham somente os judeus. Não, né? Venham todos. Ele abriu o leque.
Jesus agora ele abre, Deus ele pelo teu grande amor ele abre agora o leque. Agora a bênção não é somente para os judeus, a bênção agora não é somente para o povo escolhido, os hebreus, os israelitas. A bênção agora ela é universal. Ela é universal. Então se nós não temos descendência judaica, amém, os gentios, aqueles que não eram da família, também agora receberam o convite. Sabe o que significa, meu amado e minha amada? Amor. Amor de Deus. E aí agora o Senhor fala: venham todos que têm sede, porque agora está jorrando água. Venham todos vocês. Esse é o primeiro ponto que nós temos que nos atentar a este texto, grifar e dizer: eu sou um desses e eu vou para o Senhor. Qual é o nível de sede que você está? E ele diz: venham todos vocês, venham as águas. Você que não possui dinheiro algum, mais um detalhe: não há desculpa porque eu não tinha condições financeiras. Deus não está querendo troca, Ele quer somente o seu coração. Não precisa de dinheiro, não precisa de recurso, não precisa de coisas materiais. Não é uma troca, Deus não está fazendo uma permuta. Ele está simplesmente dizendo assim: é de graça, é pela graça. E Ele fala assim: não precisa comprar não, com dinheiro, compra sem dinheiro. Ele põe um cheque em branco assim, fala assim: tá assinado aqui, ó. Só vem agora e retira e receba. Olha a época da história da humanidade que nós estamos vivendo, a época da graça, da abundância do Senhor. E muitas vezes nós estamos negligenciando esta abundância. E buscamos o Senhor de uma forma rasa, superficial. Desculpa, eu busco o Senhor de uma forma rasa e superficial. Eu não quero falar de forma generalizada, porque eu não sei qual é a sua busca pelo Senhor. Mas eu só sei que eu estou vivendo uma época da graça. E eu preciso me conectar com o Senhor nesta que é a melhor fase da história da humanidade. Porque Ele continua dizendo: olha, se você não possui dinheiro, vem, compra, coma. E mais do que água, meu amado, Ele está oferecendo leite e vinho. Sabe o que significa isso? Bênçãos espirituais. Ele está oferecendo mais do que uma água que vai saciar toda a sede. A água é fonte de vida. Ele está falando também: tem vinho, tem leite, tem bênçãos. E nesse contexto histórico, o vinho, o leite era prosperidade. Era a forma que Ele sempre tratou o seu povo. Ele derramava também as bênçãos sobre aquele povo. E agora Isaías profetizando e Jesus corroborando depois: olha, agora é para todos vocês. E compram sem dinheiro. Existe uma mesa colocada no deserto e muitos crentes estão comendo fandango, que não alimenta, que não sustenta. Estão satisfeitos com as migalhas, enquanto Deus está colocando um banquete espiritual na sua vida. E Ele está dizendo: o que você tem que fazer? Venha. Venha. É muito louco pensar isso, porque hoje em dia tudo se compra. Hoje a gente, até o ar, logo a gente vai ter que estar pagando o ar. Não vai porque Deus não vai permitir. Mas já quiseram armazenar o ar para vender? Ou seja, tudo é na base da troca. Mas Deus não é assim. Deus é na base da graça. E Ele está fazendo um convite a você e a mim hoje: vem beber de mim. E tem mais que água. Tem leite, tem vinho, tem bênçãos espirituais. Amém? Aleluia, creia. Tome posse de tudo isso. E aí no verso 2: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz? Meu Deus,
O David falou sobre isso quando ele ministrava o louvor. Tanto tempo trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e conquistando. E nunca está saciado. Nunca está satisfeito. Óbvio, só Cristo satisfaz. Só o Cristo satisfaz. Por isso ele falou para a samaritana: olha, essa água aí, você vai ter sede de novo, beba de mim. Porque você nunca vai ter sede. E eu pergunto para você, qual é a tua necessidade hoje? Qual é a tua necessidade hoje? Qual é? Ela é na tua área espiritual, ela é no teu ministério, ela é na tua casa, no teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho. Aonde você tem necessidade, Deus vai falar para você: venha. Venha, porque eu vou satisfazer. Você tem sede de Deus? Quando Deus aparece para Moisés, naquela sarça, ele aparece em forma de fogo. E aí Moisés: o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar, eu não sei nem falar. O que eu vou falar para eles? E aí eles vão me perguntar: quem te mandou aqui? Moisés pergunta: o que eu falo? Deus fala assim: fala que o eu sou mandou você. O eu sou está perguntando para você agora: o que você precisa? Eu sou. Você precisa de cura? Eu sou a cura. Pega. Você precisa de um trabalho? Eu sou a porta de trabalho. Pega. Você precisa ser liberto? Eu sou a libertação. Pega. Pega. Eu sou a libertação. Eu sou. Qual é a necessidade do meu povo, diz o Senhor? Deus está falando: estou aqui para dar água, para dar leite e para dar vinho. Não volta de mãos vazias da sua casa. E aí as coisas começam a fazer sentido. Deus está querendo derramar bênçãos neste lugar. E quem congrega nesta igreja sabe. É difícil pregar das bênçãos do Senhor, porque a maior bênção é a vida eterna. E a gente fala da vida eterna. Óbvio que no meio desta bênção está a principal, que é a coroa, o teu galardão, a tua coroa, a tua vida eterna. Óbvio, e nós focamos na vida eterna, porque tudo que está aqui é passageiro. Mas mesmo assim, Deus olha e fala: eu vou te abençoar nesta terra. Eu vou te abençoar neste tempo. Embora você seja um peregrino, embora você esteja de passagem aqui, aqui não é a sua casa, mas eu vou te abençoar aqui e agora. Ele vai, mas é necessário ir até Ele. É necessário ter sede de Deus. É necessário crer nesta palavra. É necessário comer esta palavra, porque estamos comendo muitas coisas que não estão nos satisfazendo. Pão que perece. E aí Jesus também falou que Ele é o pão da vida. João, no capítulo 6, verso 35, agora sim. Então Jesus havia multiplicado os pães e saciou a fome daquele povo. Centenas de pessoas. Jesus então multiplica os pães. E esse povo começa então a ir atrás de Jesus. E aí Jesus entende que eles buscavam não por aquilo que Ele era, mas por aquilo que Ele poderia dar a eles. E no verso 35 de João 6, diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. E muitos ficaram a vida inteira comendo fandango. Nada contra o fandango, até gosto. Mas se eu puder escolher um prato, um PF, daqueles bem, hein, Ivan? Batata frita, arroz, feijão, salada. Lá em Minas também é assim?
óbvio que eu vou querer o prato. É isso que Deus está oferecendo, o prato. Deus está oferecendo o prato para a sua igreja. Olha aqui, um grupo de pessoas, mas Deus está olhando com amor e com misericórdia. E Jesus falou que Ele era o pão verdadeiro. Ou seja, coma de mim, meu filhinho. Coma de mim, meu filhinho. Coma da minha palavra, meu filhinho. Vem comer de mim todo dia. Vem aqui ler a minha palavra, porque esse é o pão verdadeiro. Esse é o pão que você nunca mais vai ter fome. Mas você está gastando todo o seu dinheiro com um pão que ele não vai saciar a tua fome. Todo o seu dinheiro. Voltando a Isaías 55. A palavra do Senhor veio perguntando: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? No verso 2. E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem-me. Comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. E eu aqui falando de PF. Deus tem muito mais que isso. É a mais fina refeição. Está aqui, ó, na nossa frente. Mas ele fala: escutem. Por que o Senhor, Ele insiste? Verso 3, lá embaixo, né? Por que ele insiste em falar: escutem, deem-me ouvidos, olha aqui, ei, você aí, vem, porque parece que está todo mundo surdo. Essa aqui é a verdade. Parece que a humanidade está caminhando numa surdez louca, mas isso também tem resposta. Tiago fala isso, lá em 2 Timóteo, olha só, o que Tiago fala em 2 Timóteo. Segunda Timóteo no capítulo 4, versículo 3. Olha só isso. 2 Timóteo 4, 3. Jesus já veio, já voltou, já derramou o Espírito. Nós estamos vivendo na época da graça. Paulo ministrando para a igreja, que não é muito diferente da nossa. Capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim: olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Coceira nos ouvidos. Pessoas não querem ouvir o evangelho da verdade. E quando começa a ouvir esse evangelho, começa a ficar inquieto, e não quer ouvir, dá coceira nos ouvidos e rejeita este evangelho. E as pessoas estão rejeitando o pão da vida, rejeitando a água, rejeitando o leite, rejeitando o vinho, rejeitando tudo aquilo que Deus prometeu. E vivendo uma vida de escassez, não só material, mas escassez espiritual, que é o pior. Como está a sua sede pelo Senhor? Então é sobre isso que Paulo está falando. Olha, não vai ser fácil ouvir não. Vai começar a juntar mestre para si, recusar o evangelho. E aí voltando lá então para Isaías, o profeta: vejam, ouçam, vejam, ouçam, deem ouvidos. É um convite que tem que ser insistente. Deus está sendo insistente comigo, mas está sendo insistente pela misericórdia dele. Que bom que ele é um pai que insiste. E aí no verso 3, então: deem ouvidos, venham a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. E aí ele fala de uma aliança no verso 3. Meus amados, quantas vezes a nossa alma está triste, está abatida, a nossa alma parece que está morta, meus amados? Quantas vezes parece que a alma está morta? Certamente a gente está
indo na fonte errada. Porque a palavra diz que se a gente for até Ele, a nossa alma vai estar viva. É o que nós lemos aqui. Venham a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Então eu quero repreender todo espírito de depressão, toda a tristeza da alma. E eu quero declarar, meu amado e minha amada, que esta palavra vai ser um alimento para a nossa alma. Que Cristo está aqui para realmente saciar nossa sede e gerar vida aonde não há vida, alegria onde há amargura, em nome de Jesus, amém? E aí então no verso 4, ele fala da aliança que ele fez com Davi. No verso 3 ele propõe uma aliança, né? Farei uma aliança eterna com vocês. Nós sabemos qual é essa aliança. Mas aí ele fala, minha fidelidade prometida a Davi, ele mostra que ele é um Deus que promete e cumpre. Ele é um Deus de promessas. Veja o que eu fiz. Ele fez de Davi uma testemunha aos povos, um líder governante dos povos. Ele prometeu que Davi seria um líder governante e assim ele o fez. Por isso que eu amo o Senhor. Deus nunca lançou uma palavra e ela não se cumpriu. Nunca. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Toda palavra que Deus empenhou na sua vida, Ele vai cumprir. Amém? Toda palavra. E Ele deixa claro isso nestes versos. Ele fez uma aliança, Ele é Deus de promessa. No verso 5, Ele faz uma alusão a Cristo. E Ele diz assim no verso 5: com certeza você convocará nações que você não conhece. Nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo Israel, pois Ele lhes concedeu esplendor. Meu Deus, olha só o que Deus fala assim: Jesus, nações que não te conhecem te conhecerão. É como se estivesse dizendo assim: um povo que não é seu, será seu. Um povo que não era amado, será amado. Alguém já viu esse texto? Oséias também profetizou isso. E Paulo falou isso lá em Romanos. Vamos lá, vamos fazer esse passeio na palavra. Romanos capítulo 9. E já estamos caminhando para o final. Olha que maravilhoso. Apóstolo Paulo escrevendo para Romanos no capítulo 9, verso 25. Então o Senhor fala assim: olha, um povo que não te conhece vai te conhecer, por amor a Deus. E aí olha o que Oséias falou, e Paulo aqui então está lembrando da profecia de Oséias e entregando para a igreja de Romanos. No versículo 25, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada, ou seja, nós, os gentios. Jesus chamou um povo que não era povo, uma igreja que não era amada, passou a ser amada. E foi isso que Isaías profetizou lá atrás, que Jesus faria esta obra na humanidade. E eu faço parte desta obra. Não era povo, apesar que eu descobri que o sobrenome da minha mãe tem uma raiz judaica, preciso ir atrás disso. Mas, até então, eu não era povo, mas agora eu sou povo. Eu não era uma igreja amada, agora eu sou uma igreja amada. Esta é a igreja amada do Senhor, pela misericórdia de Deus. Ou seja, venham todos. Olha como faz sentido, agora venham todos. Venham todos, porque eu mandei Jesus para os meus. Os meus não reconheceram, diz em 1 João, mas aqueles que reconheceram e creram no seu nome foram chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos agora. Amém, amados? Chamarei a minha amada aquela que não é amada. Isso está lá em Oséias, tá? Está lá em Oséias no capítulo 2, verso 23. Quem tiver curiosidade depois pode ir lá para ver essa profecia de Oséias. Então, voltando e finalizando este contexto de Isaías no capítulo 55... Ele primeiro então, ele fala da promessa que ele fez para Davi, e cumpriu, dizendo assim: olha, tudo aquilo que eu te prometi, eu também vou cumprir. Porque agora você é a minha amada. E no verso 6, finalizando 6 e 7, no verso 3, fica a cereja do bolo da ministração de hoje.
Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Está aí, meu amado. Sabe por quê? Porque vai ter um tempo que Ele não vai mais estar perto. Que Ele não vai mais poder ser invocado. Quando Cristo resgatar e arrebatar a sua igreja, o que será das pessoas que ficarão aqui? Então hoje, nós podemos estar no banheiro da nossa casa, buscando o Senhor. Louco, né? Qualquer momento do nosso dia, 24 horas por dia, nós podemos nos apresentar a Deus, porque Ele ainda está perto. E aí, sabendo que Ele está perto, minha alma tem que ter sede dEle. E qualquer momento que você tiver sede, você busca, que a fonte vai estar disponível. 100% disponível. 100% disponível, uma fonte inesgotável em todo o tempo. Portanto, busque o Senhor, meu amado, minha amada, enquanto é possível achá-lo. Lá em Mateus capítulo 7, verso 7 diz: busque e você encontrará. Ele começa dizendo: peça e será dado, busque e encontrará, bata e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede recebe, que busca e encontra, e que bate, a porta se abre. Então é o Novo Testamento se confirmando no Velho Testamento, as profecias do Velho Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Nós vemos aqui profecias que já se cumpriram, o Senhor Jesus já fez a obra, profecias que ainda irão se cumprir e profecias que estão se cumprindo agora, neste tempo. E qual é a profecia, pastor, que está sendo cumprida neste tempo? Venham todos vocês, venham. O trabalho é importante, é lógico, claro, nós sabemos o quanto o nosso trabalho é importante. Meu Deus, mas existe algo muito mais importante do que o trabalho. É o Senhor Jesus, é a sua obra na nossa vida. E muitas vezes Ele vai usar do nosso trabalho para que essa água possa jorrar aonde estivermos. Já te falei isso, Flávio Henrique. O quanto Deus vai te usar para que a obra dEle possa ir para todos os lugares do mundo, meu amado. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus vai voltar quando todos já ouvirem falar dEle. Sabe o que Deus quer? Pegar um monte de cristão, um monte de filhinho e falar assim: vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para qualquer lugar. E aí Ele vai usar o seu trabalho ali como somente um instrumento para que você possa ir. E eu falei de lugares longe, mas também existem lugares perto. Vai no teu vizinho, vai na tua escola, vai ali no teu trabalho, vai porque você vai jorrar. E aí não se preocupa com o que você vai falar, porque o Espírito Santo é quem vai falar através da sua vida. Portanto, busquem. Vamos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Olha, meu amado, nós precisamos buscar o Senhor com intensidade, porque o nosso corpo também fala quando há intensidade e quando não há intensidade. Existe a expressão corporal. Deus uma vez trouxe uma profecia para a minha vida e Ele falou assim: olha, você vai ler o coração das pessoas. Deus vai te mostrar o coração das pessoas. Está lembrada, Naya? Deus falou assim: Deus vai mostrar o coração para você. Mas não precisa mostrar o coração, a expressão corporal já fala. Muitas vezes o nosso corpo não adora o Senhor, a nossa expressão não adora ao Senhor. Será que a nossa alma está adorando ao Senhor? Então talvez esse seja o avivamento necessário nos dias de hoje. Não só a minha boca, mas todo o meu ser tem que adorar ao Senhor. Todo o meu ser e o meu corpo também está adorando. A minha expressão corporal diz que eu amo este Deus e que eu estou sendo entregue para Ele integralmente. E aí vai chegar o dia que você vai andar, alguém vai olhar e falar assim: quem é aquilo ali que está andando ali? Porque o Espírito vai estar com você e vai ser algo diferente aonde você e eu andarmos. Porque a nossa expressão e o próprio Espírito de Deus vai estar aqui, conosco, refletindo a imagem de Cristo aonde estivermos. Quanto mais buscarmos ao Senhor, mais a nossa face vai se parecer com a face de Cristo. E aí sim, a obra de Deus na sua vida estará sendo cumprida no aspecto de você ser útil na obra do Senhor. Então é um texto onde o Senhor vai falando tantas coisas, mas sem fugir do contexto daquilo que Deus quer falar. Busque enquanto Ele está perto.
Não perca a oportunidade, meu amado, de buscar ao Senhor. E a forma como você busca vai dizer tudo. E cada vez que eu tomo essa água aqui, eu já começo a lembrar, porque é uma sede louca que o meu corpo tem. Imagina se a minha alma também tiver essa sede. Meu Deus. Acabou. Essa água aqui, ela acaba. Tem que ir até a fonte, lá buscar. O pote do Senhor é inesgotável. Inesgotável. Amém, amados? E aí, para finalizar no verso 7 de Isaías 55. Se Jesus é o caminho, o verso 7 é o processo. Tudo isso vai se dar quando nós nos arrependermos dos nossos pecados. E ele diz no verso 7 que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor e que se compadecerá dele. O Senhor se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. O chamado de Isaías aqui, meu amado, é o chamado do arrependimento. É o chamado do arrependimento. Então Jesus, ele é o caminho e o arrependimento é o processo. Então que você e eu possamos também olhar para a nossa vida, não só em relação à sede que nós temos do Senhor, mas também a forma que nós temos caminhado nessa terra. O Senhor já falou aqui que Ele é suficiente para te ajudar na sua luta. Existem muitos pecados que estão enraizados. E às vezes esses pecados enraizados, eles se tornam hábitos. E às vezes esses hábitos se transformam em vícios. Tem vício que Deus vai usar até a medicina para nos ajudar. Nós não podemos negligenciar. Existe o poder de Deus sobre a medicina, sobre os médicos. E o poder dele, independente de onde vem a ajuda, é o Senhor quem está fazendo. Mas eu tenho muita convicção de que o eu sou realmente está aqui hoje para fazer milagres e maravilhas neste lugar. Eu tenho muita convicção, porque Deus foi muito convicto quando Ele falou assim, fala sobre isso. Fala sobre isso. E se está difícil o ímpio abandonar o seu caminho, vamos apresentar isso ao Senhor. Se está difícil abandonar uma impiedade, um pensamento, nós temos que crucificar o nosso pensamento, crucificar a nossa carne, e muitas vezes não é fácil. Ah, mas é fácil, entrega ao Senhor. É necessária muita luta, é necessária muita disposição, é necessária muita sede de Deus. Muita sede. Então, meu amado, muitas vezes a alma está mais sedenta para coisas do mundo do que para o Senhor. A alma está mais sedenta a pensamentos impuros, atitudes impuras do que para Deus. E as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Mas o convite é, venha, abandone o caminho mau. Por quê? Porque Deus é rico em perdoar. Amém? Deus é rico em perdoar. E eu tenho a ousadia no Espírito para te dizer, você está perdoado. Você está perdoado. Muitas vezes nem nós nos perdoamos. É um erro. O principal mandamento é amar a Deus, e o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nem nós nos perdoamos. Então Deus nos perdoou nesta manhã. Nós também temos que nos perdoar. E aí, trabalhar então a nossa alma para buscar ao Senhor. E quanto mais a gente busca, mais ela vai ter sede de Deus. Mais ela vai ter sede de Deus. Amém?
Aleluia. Essa foi a semente que Deus tocou no meu coração de uma forma muito especial para entregar para a igreja dele nesta manhã. Amém?